Paz do Senhor Jesus a todos. João capítulo 18, versículo 13. E conduziram primeiramente Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Um comentário que eu quero fazer hoje concernente. Por que Jesus, quando foi preso no Getsemane, primeiro, depois dele ser preso, meia hora depois, era por volta de 1h30 da madrugada, que todo o interrogatório de Jesus durou a noite, porque primeiro Jesus foi conduzido a Anás? Por que Jesus não foi conduzido primeiro a Pilatos? Por que Jesus não foi conduzido primeiro a Herodes? Por que Jesus não foi conduzido primeiro a Caifás? Por que primeiro a Anás? Vamos lá? Em primeiro lugar, Anás, ele era um ex-sumo sacerdote, ele era um ex-sacerdote chefe geral. No ano 6, na data 6 depois de Cristo, Quirino levantou Anás como o sacerdote geral de Jerusalém. Qual era a função dele? Liderar aqueles que faziam os sacrifícios de animais, e por ele liderar aqueles que faziam o sacrifício de animais e aprovava qual era o animal que era perfeito ou não era perfeito, conforme a lei de Moisés. E aí o que acontece? Anás tinha 4 filhos. Seus filhos eram responsáveis da venda de animais na porta do templo. Era responsável de venda de animais na porta do templo. Aí o que acontece? Quirino levanta ele no ano 6 depois de Cristo, e por volta do ano 15, Valério destrona Anás. Vamos lá. Quirino levanta 6 depois de Cristo, 15 depois, no caso se passou 9 anos ele na governabilidade. Aí vem agora Valério agora destrona Anás. Quirino levanta e Valério destrona Anás. E o que acontece? Anás, mesmo destronado, ele continuava tendo muita popularidade. Anás ainda continuava com seu comércio de venda de animais, lucrando muitos valores, muito dinheiro. O que acontece? Jesus, quando chega no templo, Jesus derrubou aquelas bancas, expulsou tudo, que a casa do meu pai não é casa de negócio. Através disso que Jesus fez, Anás, ele criou uma raiva. Anás começou a criar ódio contra Jesus. Aí ele, como era sogro de Caifás, se ajuntaram os dois e começaram a perseguir Jesus. Foi por isso que quando Jesus foi preso no Getsemane, primeiro foi conduzido Anás. Anás começa a interrogar Jesus no livro de João, capítulo 18, verso 13. Anás começa a interrogar e perguntar para Jesus quem era ele e por que ele tinha feito aquilo. Porque primeiramente foi Anás? Porque Jesus mexeu no ninho, que Anás estava lucrando muitos valores, e através disso que Jesus fez, ele perdeu agora os seus valores, as suas vendas não estavam mais, o seu lucro. Jesus acabou com o lucro de Anás. Então Anás ficou muito furioso, porque por isso que primeiramente conduziram Jesus a Anás. Anás já não estava mais no ofício de sacerdote, ele estava fora do ofício, mas mesmo fora da lei, por ele ser um homem respeitado, ainda conduziram Jesus até ele não tinha direito de estar interrogando Jesus. Aí depois Anás conduz Jesus a Caifás. Caifás era seu sogro. Caifás interroga Jesus, primeiro Anás interrogou, depois transferiu para Caifás, Caifás interrogou, Jesus não deu resposta para Caifás, aí Caifás conduz Jesus a Pilatos, Pilatos interroga, e depois Pilatos conduz Jesus a Herodes, Herodes interroga Jesus, mas só que Herodes devolve Jesus para Pilatos, para que Pilatos desse a continuidade do julgamento. Herodes disse: eu não vejo criminalidade nesse homem, então você julga. Então Pilatos queria se livrar também, que Pilatos não queria jogar, que Pilatos não viu pecabilidade em Jesus, ele vê inocência. Mas só que quando Pilatos estava no trono, fazendo o julgamento, quando ele estava diante da multidão, para dar o julgamento, para dar sentença de crucificação de penalidade, alguém chega para ele e fala assim: a sua esposa mandou te dizer para que você não entre na causa desse homem, porque esse homem é justo. Eu não consegui dormir à noite, porque esse homem é justo. Aí Pilatos faz o quê? Eu lavo as minhas mãos. E a multidão dizia: que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí Pilatos entrega Jesus aos soldados romanos para maltratá-lo
e depois crucificá-lo. Porque Pilatos ele não queria assumir a responsabilidade, mas a pressão do povo era: crucifica. Se o senhor não der a sentença, vamos falar para o imperador Valério que o senhor não é amigo de César, que o senhor está traindo o Império Romano. Pilatos, com medo de perder o poder, de perder a honra, o mérito, porque Pilatos era governador da Judéia e Herodes era governador da Galileia. Foi por isso que Pilatos conduziu Jesus a Herodes para ver se Herodes julgava, porque ele disse: o Senhor, Jesus ao qual vocês querem crucificar, ele é da jurisdição de Herodes. Por isso que Pilatos mandou para Herodes, porque Herodes era governador da Galileia, mas Herodes devolveu para Pilatos, que era da jurisdição da Judéia, e disse que era para que Pilatos resolvesse. Mas a multidão não deixava Pilatos de forma alguma libertar Jesus, porque ele queria, Pilatos queria, porque queria libertar Jesus, que ele não viu pecabilidade. Mas a multidão disse: não, se soltar, não és amigo de César. Que Deus abençoe.